Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da aula 25 sobre a estrutura case. E nessa aula eu vou passar uma grande revisão de muita coisa do que a gente viu aí, né? Esse que vai ser um projeto muito mais complexo de se analisar, tá? Então já vou mostrar o código pronto e a simulação do código já está aí na tela. Como vocês podem observar, a ideia desse projeto é gerar um sinal de controle, tá? Que é dividido em 5 saídas, né? Aqui a saída T de 0 até 4, então é o vetor da saída T, defasados igualmente dentro de um período. Tá? Se vocês observarem aqui, ó, a gente pode considerar o período iniciando nessa primeira transição aqui do T0, tá? E terminando aqui nessa próxima borda de subida. Tá? Então, se a gente for medir aqui no Model Sim, ele começa aqui em 18,95 milissegundos, aí eu vou adicionar um outro cursor e vou colocar ele ali do outro lado, dando um total de 20 milissegundos ou 50 Hz. Né? E a largura do pulso pode ser medida aqui, ó, como 2 milissegundos. Tá? Então, isso aqui seria a geração de um sinal de controle, né, composto de 5 partes. Né? Tem que ficar dividido igualmente, na defasagem igualmente dentro do período de 20 milissegundos. E daí eu fiz um código que ficou bastante interessante pelo seguinte. Aqui já está o código. Eu tenho um genérico onde eu posso indicar a frequência de entrada, né, que vai estar entrando no meu dispositivo, a frequência de saída dos meus pulsos, que é aqueles 50 Hz que a gente mediu ali, e também a largura do pulso aqui, ó, com o p-width, tá, dado em microsegundos. Tá? Então aqui está em Hz, então minha frequência de saída é de 50 Hz e a largura do pulso. Com esses dados de entrada, eu deixo o meu código totalmente parametrizado, de tal forma que, se eu mudar de sistema e esse sistema tiver uma outra frequência de entrada, basta eu alterar aqui, que ele já faz os cálculos automaticamente para gerar um novo circuito que vai ter aquele mesmo aspecto de período de 20 milissegundos ou 50 Hz e largura de pulso de 2 milissegundos, né? Ou 2000 microsegundos. Ok? Isso é muito interessante quando você está fazendo códigos em VHDL, fazer códigos que possam ser portáveis em outras plataformas. Ok? Outro detalhe interessante aqui da maneira como eu fiz o código é que, se você desejar mudar a frequência do seu sinal de saída, é só alterar aqui, tá? Sem problema nenhum. Obviamente, né, que haverá compromissos aqui. Se o sinal de frequência de entrada for muito baixo, tá? Então a gama de valores com que eu poderia mexer aqui na minha frequência de saída e largura de pulso vai se alterar um pouco. Tá? Então isso aí tudo tem que ser calculado pelo projetista. Eu vou me deter nesse exemplo, tá, nos aspectos mais importantes da linguagem e não na aplicação em si. Se alguém ficar com dúvida sobre a aplicação, pode deixar aí nos comentários aí embaixo que, na medida do possível, eu vou passando as explicações necessárias. Tá? Então, meu circuito tem como interface apenas a entrada de clock, uma entrada de reset e a saída dos meus sinais de controle. Okay? Eu defini duas constantes para auxiliar os cálculos que eu preciso lá dentro para deixar o código parametrizado. Né? Eu tenho a constante cycPulses, que indica o número de pulsos de clock do sistema por ciclo do sinal de saída. Tá? Na verdade, aqui dentro do meu código, eu divido o meu clock para o chamado clock do sistema, que é menor que o clock de entrada, para facilitar nos cálculos. Tá? Então é feito esse cálculo aqui.
né? Falando mais uma vez, eu não vou me deter na aplicação em si, tá? Esses cálculos, eu peguei um rascunho e cheguei nessas formulações. Quando vocês forem fazer suas aplicações, vocês devem fazer o mesmo, tá? Mais para frente eu passo outros exemplos assim do zero para vocês. A ideia aqui é só me deter nas estruturas do código VHDL, tá bom? Criei uma outra constante que indica o número de pulsos de clock de entrada por ciclo do sinal de saída, tá? Isso aqui também me auxilia nos cálculos para parametrizar o código, tá? Então aqui eu tenho o sinal do meu clock de sistema, que é menor que o clock de entrada, então eu tenho que fazer um divisor de clock aí. E eu tenho um sinal de contagem, que ele me auxilia na geração do sinal. Ele conta os pulsos de clock do sistema e dentro de uma estrutura case eu vou gerar o pulso de saída, os pulsos de saída, né, daquela forma como vocês viram lá no simulador, dependendo do valor desse contador aqui, tá? Então, para gerar o clock do sistema, eu criei um processo, tá? Onde eu tenho a variável i, que vai de 0 até clock pulse sobre 2, que isso aqui seria o equivalente a metade do período, tá? Então eu vou estar sempre contando metade do período do clock do sistema, tá? Porque em um momento ele está em nível 0, em meio período, e em outro momento está em nível 1, no segundo momento, tá? E aqui já vem um detalhe novo que eu ainda não falei para vocês, tá? Eu estou utilizando o comando wait para detectar uma borda de subida. Estão vendo? Então você coloca wait until, né? Espere até a borda de subida. Quando você faz isso, esse processo fica parado aqui até ele detectar a borda, tá? Se você estivesse utilizando o tipo bit, você poderia colocar também CLK event and CLK igual a 1, tá? Igual a gente fazia anteriormente, sem problema nenhum, tá? Você também pode detectar níveis ao invés de bordas, tá? Então é só colocar wait until e a sua condição, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com esse wait aqui, tá? Porque para a síntese ele possui alguns problemas, tá? Por exemplo, para a síntese eu não posso ter mais de um comando wait aqui no process. O compilador não vai aceitar para síntese, tá? Então eu teria que ter só esse daqui, tá? Então em toda a borda de clock eu incremento o meu inteiro i, tá? E quando ele chega na metade do período do meu clock de sistema, ele inverte o sinal clock de sistema, tá? E eu reseto a contagem. Então ele fica meio período em nível baixo e meio período em nível alto, tá? Esse é o motivo de eu dividir, né, o número de pulsos por 2, porque eu estou contando meio período, tá? Isso vai ser muito comum na hora de vocês já fizerem um divisor de clock, tá? Essa divisão por 2 aqui a cada semiperíodo, né? Mostrar mais exemplos para frente, ok? Então, assim, a ideia dessa estrutura era mais para mostrar aqui o wait, ok? Posteriormente, tá, eu tenho um contador dos meus ciclos. Que ciclos são esses? É um contador dos meus ciclos de clock do sistema que foi gerado aqui no processo anterior. Lembra que o process ele trabalha como se fosse uma thread, tá? Então, ao mesmo tempo que esse process está sendo executado, esse outro process também está sendo executado, ok? Então aqui, ó, eu tenho o process com a lista de sensitividade system, CLK e reset. Aqui eu verifico o meu reset, né, onde eu zero o meu contador, né, e a cada borda de subida eu incremento o meu contador, ok? Quando ele chega no período, cycle pulses, né, o meu contador volta para 0. Tá? Então, aqui na simulação, o que significa isso? Eu vou ter aqui um número de ciclos de clocks necessários para eu gerar esse período aqui, e aquele contador está contando esses ciclos de clock.
Ok? Basicamente é isso. Tá? Ok, um detalhe que eu queria mostrar aqui para vocês é que existe também o comando waitOn. Tá? O comando waitOn ele é usado sempre ao final do process para indicar uma lista de sensitividade. Tá? Então é exatamente a mesma coisa. Então waitOn, systemclk e reset é a mesma coisa de eu colocar a lista de sensitividade aqui. A diferença é que quando eu coloco waitOn, e essa outra lista, eu tenho que remover a lista aqui depois da palavra process para funcionar. Tá? Seria mais ou menos assim. Tá? Então, isso aqui funcionaria também como uma lista de sensitividade. O problema é que o Quartus não aceita essa estrutura aqui. Tá? Então, por isso que eu deixei comentado. Tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês que também existe essa possibilidade. Posteriormente, aqui eu tenho a aplicação do comando case, tá? Também mais um detalhe interessante. Então, aqui eu gero o sinal, tá? Então, enquanto aquele meu contador tá fazendo a contagem, esse outro process está verificando onde a contagem se encontra, tá? E dependendo de onde a contagem estiver, ele vai gerar os meus pulsos, tá? O cálculo que eu fiz aqui de forma automática é que essa duração de pulso aqui, ó, essa duração a largura do meu pulso, tá? Ela é equivalente a um ciclo de clock do sistema. Tá? Então ele vai ficar, basta eu verificar aqui na estrutura case o momento certo de eu gerar o pulso. Tá? Eu inicializo aqui uma espécie de inicialização do meu sinal T. Tá? Então eu estou iniciando todos os valores com 0, de tal forma que quando o sinal ou parte desse sinal receber algum valor, tiver alguma atribuição para ele aqui no meio, né, ele vai fazer a atribuição só naquele bit específico. Tá? Então ele começa com 0 e depois eu vou atribuindo 1 dependendo do bit que eu preciso atribuir. De tal forma que dentro da estrutura case eu não precise zerar os outros valores do vetor. Então eu me preocupo apenas com aquele bit específico. Né? Lembrando, né, que isso aqui é uma estrutura sequencial, o process, né? E sendo T um sinal, ele vai receber a última atribuição que foi dada para ele. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver nesse caso 0 aqui, ó, ele começou com o valor 0, então o meu T0, que é esse primeiro bit aqui, ele vai receber o valor 1 e todos os outros vão receber o valor 0. Tá? Então funciona mais ou menos dessa maneira. Tá? Então aqui eu tenho a estrutura case. Tá? E nessa estrutura case é que eu faço a distribuição igual das fases. Tá? Então eu divido o número dos pulsos, né, por 5, porque são 5 sinais de saída. Tá? Começando aqui lá no primeiro pulso, pulso do clock do sistema. Depois depois de 1/5 ele faz... Ele gera o valor 1 no índice 1, depois de 2/5 do período vai para o sinal de índice 2 e assim por diante. Tá? Note que aqui eu tenho o ANDOTHERS. Tá? Eu tenho o ANDOTHERS. Esse ANDOTHERS é quando qualquer outra opção ele não faz nada. Tá? Eu poderia colocar aqui também, para deixar o código mais legível, a palavra null. A palavra null significa que não deve ser feito nada. Tá? Então pode ser feito assim dessa forma também. Tá, ok? Então tá aqui o meu código. Tá? Ficou dessa maneira. Lembrando que esse código está na descrição do vídeo, no link que eu sempre deixo aí, tá? Recomendo vocês baixarem para dar uma olhada, copila, tenta mudar esses parâmetros aí, ok? Além disso, eu fiz um teste bench bem bacana, tá? Para verificar o funcionamento desse circuito, tá? Então, indo para a parte que interessa, eu tenho aqui a instanciação
da minha entidade, tá? Uma instanciação direta, tá? Chamada de componente direta. Aqui eu tenho a geração de clock da forma concorrente. Tá? Eu criei um sinal constante aqui, frequência de clock frequency, tá? E aqui está em 10 kHz, 1 vezes 10 elevado à quarta, tá? Isso aqui é o que significa essa simbologia, né? Então o E é 10 elevado, tá? Depois a constante clock period, tá? Para simbolizar 1 segundo, né? 1000 milissegundos é 1 segundo. Tá? Então o período de clock vai ser 1 segundo dividido pela frequência de clock. Tá? Então ele já me dá o período em unidade de tempo. Tá? Tempo também que a gente está vendo aqui pela primeira vez. Tá? Tempo que ele é utilizado apenas em test bench, tá? Esse tipo de dado aqui em VHDL. Então isso aqui auxilia a gente na geração do clock, dependendo da frequência que a gente quer aqui. Então ele calcula o período automaticamente aqui nessa linha 19. Tá? E, portanto, o CLK recebe NOT CLK depois do período de clock sobre 2. Né? Pelos mesmos motivos que eu mostrei na aula passada, né? no código aqui do SignalGen, tá? No primeiro código que eu mostrei para vocês. Porque ele fica metade do período em nível baixo e metade do período em nível alto. Né? Por isso que tem essa divisão aqui por 2. Porque ele conta só metade do período. Tá? Na geração do reset, o reset recebe 0 direto. Tá? Não quis testar o reset. Aqui embaixo tem uma estrutura interessante, que eu estou medindo a largura de pulso. Tá? Então eu tenho uma variável do tempo corrente e uma variável do tempo diferencial. Tá? Eu espero uma borda de subida do meu T0, eu amostrei apenas um dos sinais de controle. Tá? E eu recebo no tempo corrente, C-time, né, o valor de tempo do sistema do computador. Tá? Então, esse C-time, nessa linha aqui, ele vai estar recebendo o valor de tempo, né, o horário do computador mesmo. Tá? Aqui em VHDL ele é dado em picosegundos, tá? Inclusive. Tá? Então, espere até falling edge, ou seja, eu estou pegando o pulso, né? Então eu espero a borda de subida, pego o tempo do sistema, depois eu espero a borda de descida e faço essa diferença aqui para eu achar a largura do pulso. E eu faço um reporte aqui, ó, pulse duration, recebe, é igual, né? Então isso aqui é uma string. E tem esse comando aqui, pessoal, é um comando mais avançado, mas dá para entender o que está acontecendo. Eu estou querendo imprimir uma unidade de tempo da minha variável dTime, do meu tempo diferencial. Então ele vai imprimir aqui a largura do pulso. Tá? E aqui deu também para medir a frequência do sinal. Tá? É algo bem parecido com o que eu fiz, eu detecto uma borda, coleto o tempo do sistema, depois eu detecto outra borda de subida, faço a diferença de tempo e converto, né, esse valor para frequência. Tá? Eu converto esse valor para frequência. Tá? Quando eu divido uma variável, o sinal de tempo, por 1 nanosegundo, esse valor é transformado em inteiro. Daí eu utilizo essa função para transformar para o tipo real, tá? Que a frequência aqui foi dada para o tipo real, é outro sinal que eu ainda não tinha mostrado. O que é o real? São números quebrados, né? Você pode representar números quebrados aqui no seu test bench. Tá? Então, como eu dividi aqui por 1 nanosegundo, eu multiplico por 10 a nona, tá? Aqui na minha frequência. Eu faço um report, que é a frequência recebe, né, agora é o real, né, eu quero o valor real para aparecer ali no console do meu simulador, né, e ele vai dar isso daí em Hertz. Tá? Então ele calcula para mim automaticamente a frequência para ver se os cálculos que eu fiz estão de acordo. Tá? Então se a gente olhar aqui a simulação, igual eu já tinha mostrado para vocês, deu certinho, né? E o legal, e eu convido todos a testarem aí, a baixar o código e testar para ver como é que ele funciona. Tá?
você muda aqui a frequência do clock de entrada, tá? Independente da frequência do clock de entrada, o meu sinal vai ser gerado sempre na mesma frequência, mesma largura de pulso que eu configurei, né? Lembrando que tem o compromisso aí entre o valor do clock de entrada e a frequência de saída que a gente pode ter. Bom, pessoal, vou demonstrar a simulação sendo feita através do Quartus e o Model Sim, tá? Estou configurando para uma frequência de clock de entrada de 10 kHz, tá? 1E4, né? Então é 1 vezes 10 elevado a 4, tá? Que também poderia ser escrito dessa forma, tá? Ou dessa forma, que a linguagem permite você colocar underscore entre os dígitos dos decimais para facilitar a visualização. E é até por isso que eu coloquei aqui 50 MHz dessa forma, tá? Ok, então a simulação está ajustada para esse valor de frequência, né, que inclusive entra aqui no mapa de genéricos, tá? Então se vocês forem simular em casa, ao invés de mudar o valor aqui na própria entidade principal do projeto, mude o valor dessa constante aqui quando se tratar de frequência, tá? A frequência de saída e a duração do pulso, aí você altera aqui, que eu deixei constante, tá? Você também poderia criar uma constante aqui para fazer esse papel, tá? Fica a teu critério, tá? Então, simulando para esse valor, o projeto aqui no quarto já está configurado com o test bench, então é só chamar o Model Sim. Vocês vão ver o que vai acontecer no console, né? É para ele me indicar a largura do pulso e a frequência de saída. Então tá aqui, ó, note que a largura do pulso foi dado em picosegundos. Se vocês contarem os zeros aí, vão chegar em 2 milissegundos, assim como foi configurado, né? Ou 2000 microsegundos, tá? E a frequência deu 5 vezes 10 elevado a 1, né, os 50 Hz. E a forma de onda está aqui no Wave. Tá? Então vou expandir aqui o sinal T e vocês vão ver que gerou os sinais de controle da maneira como eu queria, né? Espaçados igualmente nas fases, né? Então tá um quinto distanciar de 1/5 de fase entre um sinal e outro, tá? Entre um bit e outro. Então aí deu certinho a simulação, ok? Agora eu vou mudar, né, o parâmetro de frequência lá, para vocês verem que é para manter, tá, o mesmo aspecto. Tá? Então ao invés de colocar aqui 10 kHz, eu vou colocar uma frequência comum nos kits da Intel FPGA, né, antiga Altera, que é 50 MHz. Tá? Então vou colocar 50 vezes 10 a sexta. Tá? Então é para ele manter o mesmo aspecto. Mas vocês vão notar que a simulação vai demorar bastante por conta disso. Tá? Vamos lá, fiz essa alteração, vou rodar a simulação novamente. Ele vai chamar o Model Sim. Pelo fato da frequência ser bem maior, né, ele vai demorar um pouquinho aí para realizar a simulação. Ok? Ele está calculando aqui, ó. Tá vendo? Aí ele já calculou aqui a duração do meu pulso e a duração da minha e o valor da minha frequência. Note que quando a gente está imprimindo uma variável de tempo, ele coloca automaticamente a unidade pico-segundo. Tá? Quando a gente está imprimindo um valor que é do tipo real, eu tive que forçar a impressão dessa unidade no próprio código. Tá? Então, se vocês olharem aqui no test bench, fiz a concatenação aqui, ó, com essa string. Tá? Quando eu estou imprimindo tempo, tá? Isso não é necessário, ele já imprime automaticamente em pico-segundo. Tá? Então, voltando aqui para o resultado, vamos para o Wave. Tá aí.
e os pulsos foram gerados da mesma forma, né? Com a diferença que agora o sinal de clock, né, ele é bem mais ligeiro. Tá? Então tá aí a simulação feita para vocês. Tá? Bem, pessoal, então esse vídeo aqui ficou... Eu mostrei várias estruturas interessantes, lembrando que eu dei um enfoque mais para a estrutura do que para a aplicação em si, que ela já é um pouco mais complexa. A ideia era introduzir vários conceitos que eu ainda não tinha passado. Tá? Esse aqui é um projeto que eu precisava fazer para gerar um sinal de controle mesmo. Né? Então eu fiz ele bem genérico e posteriormente eu posso utilizar ele em outros sistemas também. Tá? Pessoal, eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo se vocês gostaram dessas informações. E qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixa aí também, tá ok? Então até a próxima aula.